Então, galera, hoje nós vamos continuar falando da análise dimensional, só que dentro da análise dimensional, a gente ainda tem uma maneira de escrever, né? A gente viu na aula passada, né, que a gente vai colocar as unidades de qualquer coisa em qualquer fórmula da física, só que existe ainda um padrão, tá? Uma escrita na análise dimensional que pode aparecer em algumas questões. A gente vai falar que qualquer grandeza pode ser escrita em metros, que é comprimento, né? Em quilogramas, que é massa, tempo, que é segundos, temperatura, né, que é em Kelvin, e corrente, que é em ampere. Então, ó, toda grandeza na física pode ser expressa nessas 5 unidades, tá? É lógico que ainda tem a intensidade luminosa, tá? Mas a gente não vai colocar ela, não. Tá? Toda grandeza, porque não vai cair, tá? Não, vamos focar no que vai cair. Pode ser escrita a partir dessas 5 unidades aqui. A partir de... que é mais ou menos que a gente vê as unidades básicas, né? Só que, olha só, tempo. A gente sabe que a unidade básica do tempo é em segundos. Só que quando aparecer, vamos colocar aqui, ó, em segundos, né? Só que quando a gente for escrever dessa maneira nova, entre aspas, a gente vai colocar assim, ó. Antes a gente colocava colchete S, a gente vai colocar colchete T. Tá? Massa. É só porque alguns problemas mandam você escrever dessa forma. Massa é em quilogramas, né? Quando você vir que a unidade ali depende da massa, você vai colocar colchete M. Comprimento. Você vai colocar comprimento em metros, né? Então, você vai colocar, mas o M já está lá em cima. Mas para comprimento a gente usa a letrinha L, de length, ou large, sei lá qual que eles usam lá, mas é L. Temperatura. E a de temperatura, tá ali, o T já está lá, né? A gente sabe que temperatura é em Kelvin, kelvins. E como é que você faz? É θ. Θ de temperatura. Tá? Foi assim que colocaram. E corrente. Corrente, que a gente sabe que é em ampere. A gente vai colocar a letra I entre colchetes. Aí você fala assim, como assim? Vamos pegar aqui, ó, quer ver? Ó, velocidade é igual a distância sobre tempo. Velocidade escalar média. Distância sobre tempo. Ok. Distância é uma unidade de comprimento, em metros, tá? Então, velocidade é dada por comprimento, que é distância, comprimento é L, então vou colocar L, dividido pelo tempo. O tempo é em segundos, então vai ser dividido por T. Só que a gente não faz assim, em questão de escrever em duas linhas diferentes. Tá? Nesse tipo de notação, a gente vai escrever utilizando somente uma linha. Como assim? A gente vai escrever sempre usando multiplicações. Então, vai ser L vezes tempo elevado a menos 1. Porque quando eu elevo uma grandeza a menos 1, é mais ou menos... É o inverso daquela grandeza. Então, L elevado a 1, você não precisa colocar o elevado a 1, né? Vezes o tempo elevado a menos 1, que significa a mesma coisa. Então, é assim que nós vamos escrever, ó. Ok? Tudo numa mesma linha, utilizando essas letras aí, ó. T de tempo, M de massa, L de comprimento, θ de temperatura e I de corrente. Algumas questões de vestibular
vão ter isso aí escrito nelas, e aí você tem que saber o que está acontecendo. O que é o L? O L é a unidade de comprimento, metros, né? Como se fosse metros vezes segundo a menos 1, né? Que é a mesma coisa que metros por segundo. Vamos pegar aqui outra coisa, ó, que a gente viu a aula passada. Força é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a unidade básica escrita dessa forma? Bom, força é massa, que é mzão, vezes a aceleração. A aceleração é metros dividido por segundo ao quadrado. Então, é metros, né, comprimento, dividido por segundo ao quadrado, dividido por t elevado a 2. Só que a gente não pode escrever em linhas diferentes. Pensa que na época você tinha máquina de escrever. Para você escrever em linhas diferentes na máquina de escrever, ou mesmo no Word, você tem que dar o Enter, e aí bagunça tudo o seu texto, né? A máquina de escrever, você apertava o que na época era o Enter, ele passava para a linha de baixo e voltava no alinhamento da esquerda. Então, você tinha que escrever tudo numa mesma linha. Por isso que a gente tem esse tipo de notação. Então, fica como? Fica M vezes L vezes T elevado a menos 2. Tá vendo? Em vez de dividir por t ao quadrado, você multiplica por t elevado a menos 2. E é assim que a gente tem que escrever, ó. Se for nesse tipo de exercício que pede esse tipo de notação. Alguma outra fórmula aí que vem na mente de vocês, assim, para a gente escrever? Escreve uma aí no chat. Uma que a gente não tenha feito a aula passada. Lei de Coulomb. Fórmula do calor sensível. Tá bom, vamos fazer essas duas. Lei de Coulomb e fórmula do calor sensível. Lei de Coulomb. Força... Vermelho não, vamos fazer de preto. Força é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado. Aí você precisa lembrar que o K é Newton, né? Então você vai ver o seguinte, ó. O K, desculpa, ele é uma constante de proporcionalidade. Eu vou escrever primeiro as unidades e depois eu vou transformar elas assim, tá? Uma dica. Em vez de você trabalhar com esse treco aqui o tempo todo, vai trabalhando com as unidades e depois você transforma as unidades nesse tipo de notação. Outra coisa, separa as coisas. Facilita a nossa vida, tá? Isso que está escrito aqui na esquerda é exatamente igual ao que eu escrevi na direita. Ok? Separa tudo. Fica mais fácil de analisar. Bom, você vai olhar na nossa tabelinha, no nosso formulário, que o K, ele é escrito, aqui, ó, esse K aqui, ele é escrito em, agora eu estou falando de unidade, tá? Então vou escrever até de azul, ó. O K é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. O Q é Coulomb. Esse Q também é Coulomb. E D é 1 sobre D ao quadrado é 1 sobre metro quadrado. Então, olha só, o que está sobrando? C vezes C, C ao quadrado. Metro quadrado, metro quadrado. Então, o F, a unidade do F é Newton. Né? Vamos até colocar assim, ó. Só que a gente já acabou de ver lá em cima que força é Newton, massa vezes aceleração. E que a gente deduziu aqui que Newton é a mesma coisa que massa vezes aceleração. A aceleração é comprimento, que é metros, vezes t ao quadrado, né? Vezes t elevado a menos 2, porque eu teria que dividir por tempo ao quadrado. Toda força vai ser dada. A constante K, essa constante K, se você olhar numa fórmula, numa tabela, é tabelado, né? Então você vai ter que sempre consultar.
A constante K, ela vale 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Porém, quando você está analisando as unidades, que é o que a gente está fazendo aqui, você não precisa analisar o número. Você substitui só as unidades para ver o que sobra. Então, eu fui cortando tudo, sobrou só newton. Força é newton. E lá em cima, a gente viu, aqui, ó, que newton, né, força é massa vezes aceleração, a gente viu que newton é isso aqui, ó. Isso tudo que está aqui equivale a newton. Beleza, Laura? Então, a gente vai fazer do calor sensível agora. Alguma dúvida? Isso aqui é complicado, isso aqui não é fácil, não. E isso cai diretamente no Enem? Pode cair, tá lá no conteúdo programático do Enem. Ah, por falar em Enem, dicas do Enem e tal, eu, o Dinho, o Bruno e o Antônio, né? Foi uma iniciativa do Dinho, ele chamou a gente, falou: vamos bater um papo e tal. Eu falei: vamos. Aí eu até disponibilizei meu canal de YouTube, porque o Dinho não tem, né? Canal de YouTube, e o Dinho vocês conhecem, ele é troglodita nessa área de informática. Né? Aí nós vamos fazer no meu canal de YouTube um bate-papo sobre o Enem, tirar dúvidas. Não é, a gente não vai dar matéria, a gente vai bater um papo, dando dicas de como resolver física, como resolver matemática, o que estudar na biologia, dicas de estratégias ali para redação. O Antônio é professor de redação também. Então o Jim foi convidando assim os amigos dele, né, para a gente bater um papo. Vai ser quarta-feira, amanhã, 7 horas da noite no meu canal, tá? Vai ser bacana, vai ser igual, como se fosse um papo de bar falando sobre o Enem. Tá? A gente quer uma coisa mais informal mesmo e que vocês possam interagir no chat, trocando ideia, tirando dúvidas. Todo mundo está convidado. Camila, Carlos, Cíntia, todo mundo que quiser participar desse papo de bar nosso aí. Lógico, vai ser feito à distância, não vai ser no bar, porque a gente não é doido, né? Mas vai ser bem bacana. Então, conto com a participação de vocês, tá? Amanhã, 7 horas da noite. Bom, e agora a fórmula do calor sensível. Né? Calor sensível é ΔQ, que é igual a MC ΔT. Então tá, o problema, ΔT de temperatura, o problema desse tipo de análise dimensional, né? Vamos supor, eu quero saber como que o calor pode ser escrito de acordo com aquelas unidades básicas lá. O problema é que você tem que saber a unidade de tudo. Então, por exemplo, eu vou substituir as unidades agora, tá? Então, ó, ΔQ, unidade de massa, quilograma. Eu vou colocar as unidades primeiro, para treinar as duas coisas. Calor sensível, calor específico. Ele é dado no sistema internacional joules por quilograma, por quilograma por Kelvin. E ΔT, variação de temperatura, é dada em Kelvin. Certo? Então, olha só. O quilograma da massa corta com o quilograma do calor específico. O Kelvin da variação de temperatura corta com o Kelvin do calor específico. Então, eu sei que a unidade do calor, da variação de calor, a unidade disso é em joules. Ok, acabei de mostrar, né, de onde que vem isso, é em joules. Joule. Só que eu quero as unidades básicas do joule. Eu não quero só joule, eu quero escrever joule em metro, em massa, comprimento, tempo e carga, se precisar. Alguém aí sabe como que eu posso deduzir o que é o joule? Qual que é a grandeza básica do joule? Como que vocês fariam isso? Eu já sei, mas eu quero ver se vocês têm alguma iniciativa. Por onde vocês iriam para achar o joule? Uai, Abud, eu acho que eu ia no trabalho. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha só. O trabalho, ele é dado, também é medido em joules, ele é dado por força vezes o deslocamento
vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, né? Vamos colocar um cosseno de alfa aqui. E ele também é dado em joules, então eu sei, né? O próprio Joule, né? Ele mostrou que calor e trabalho eram medidos na mesma unidade. Aí vamos lá. Força, vamos substituindo. É um saco essa matéria, tudo bem, eu sei. Tá? Força em newtons, deslocamento em metros, agora eu estou usando as unidades, tá? E cosseno, seno, cosseno e tangente, cotangente, arco secante, arco seno, são todas grandezas adimensionais. Isso aqui é adimensional, ou seja, não tem dimensão. Não tem unidade de medida. Então, o trabalho é Newton vezes metro. Na tela passada, eu não vou deduzir de novo, a gente viu que Newton é massa vezes comprimento vezes o tempo elevado a menos 2. Só que olha só, é Newton vezes metro. Né? Então isso aqui ó, é Newton. E eu vou multiplicar por metro de novo. Então, peraí. Isso aqui é o nosso Newton, que a gente viu na aula na tela passada. Aí eu vou multiplicar por metro de novo, que é comprimento. Então, o que é o Joule escrito dessa maneira que nós aprendemos hoje? Joule, trabalho, né? Trabalho, Joule. Então, o Joule, que é a unidade de calor, ele significa massa vezes L vezes L, L ao quadrado, vezes tempo elevado a menos 2. Toda vez que aparecer Joule em alguma unidade, ele vai ser isso aqui. Joule, nas unidades básicas, significa isso aí. Né? Qualquer unidade de massa, vezes qualquer unidade de comprimento ao quadrado, vezes qualquer unidade de tempo ao quadrado, vai me dar uma unidade de energia. Se eu quero Joule mesmo, aí eu tenho que usar a massa em quilogramas, o comprimento em metros e o tempo em segundos. O tempo não é elevado ao quadrado, o tempo é elevado a menos 2, né? Entenderam como é que esse processo é difícil? É. Por que está no último capítulo da apostila? Porque você tem que saber a unidade de tudo. Você tem que saber como medir tudo. Aí você vai fazendo essas transições. Considerando a potência útil de um aquecedor, considerando que a potência útil de um aquecedor pode ser calculada pela razão entre a energia térmica fornecida ao meio e o tempo de fornecimento, determine a equação dimensional da potência. Oi, vocês foram brilhantes nessa, galera. Vocês já fizeram eu deduzir Joule aqui, ó. Por quê? Porque potência, como o próprio texto diz, pode ser calculada pela razão entre a energia térmica, vamos colocar assim, variação de energia fornecida e o tempo de fornecimento. É a razão entre os dois, né? Razão entre a energia térmica e o tempo de fornecimento. Então, ΔE dividido por ΔT de tempo. Eu coloco T maiúsculo para temperatura e T minúsculo para tempo sempre. Bom, a gente já acabou de descobrir que energia é Joule. E o tempo é em segundos. Não vamos fazer tudo de novo. A gente acabou de descobrir que Joule é M vezes L ao quadrado, ou seja, comprimento ao quadrado, vezes tempo elevado a menos 2. Isso é Joule. E aí eu vou dividir por segundo, vou dividir por tempo novamente. Ou seja, qual é a equação dimensional de potência? Bom,
é metro, né? Comprimento, massa, sempre confundo M com massa, com comprimento. Então é massa vezes comprimento ao quadrado vezes tempo elevado a quanto, gente? -3? Menos 3, isso mesmo. Essa é a equação dimensional da potência. A equação dimensional é essa forma esquisita da gente escrever as coisas. Mas é bom, porque é uma maneira que todo mundo pode se entender, né? Fica muito mais fácil de se entender. Uma força que age numa partícula é dada em função do tempo de acordo com a expressão F igual a mais BT. Quais as dimensões de A e B para que a relação seja dimensionalmente correta, homogênea? Vamos lá. Aqui, ó. A força ela é dada por A mais B vezes T. E a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Eu vou substituir aqui só para vocês entenderem, tá? Ó. Massa vezes aceleração é igual a essa constante A mais a constante B vezes T. Bom, massa é dada, eu vou usar as unidades e depois eu mexo com aquelas notações, tá? A massa é dada em quilogramas, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, aqui do lado de cá eu tenho A mais B vezes segundo. Quando eu tenho uma soma de um lado da equação, todos os termos dessa soma têm que estar na mesma unidade. Porque eu não posso somar banana com laranja. Eu não posso somar água com brita. Eu só posso somar água com água, banana com banana, laranja com laranja. Então, se do lado esquerdo eu tenho isso aqui, ó, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, o A, ele tem que ser exatamente isso. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Porque o A está sozinho, o A não está multiplicando ninguém, o A não está dividindo ninguém, então a unidade do A tem que ser essa. Ponto. Agora, olha só, o B está multiplicando um segundo. Então, eu vou fazer aqui, ó, B vezes segundo, que é esse termo aqui. Esse termo aqui tem que ser igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse termo também tem que ser. Então, B vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Porque todos os termos têm que ser na mesma unidade, para dar todo mundo igual, ficar todo mundo feliz. Então, isole o B. Para eu isolar o B, o segundo passa dividindo. Não passa? Multiplicando, passa dividindo. Então, o B vai ser igual a quilograma vezes metro dividido por segundo a menos 3, dividido por segundo ao cubo. Ok. Vamos escrever dimensionalmente isso aqui. Quilograma é M. Metro é L. Segundo ao quadrado no denominador. Então, é tempo elevado a menos 2. Tá lá. Essa é a unidade da letrinha A. Essa é a equação dimensional da constante A. E a constante B, qual que é a equação dimensional dele? É um pouquinho diferente. É massa vezes comprimento vezes tempo elevado a menos 3. Ah, tá. Então, o A é uma força. E o B, o que que é? Potência. É potência? Mentira, o L tá elevado O a L, 1.
O B não é é tipo uma aceleração da aceleração, metro por segundo ao quadrado, alguma coisa assim, uma força por tempo. É um gradiente que a gente fala de uma força, né? É uma força dividida por tempo. Então é como se fosse, como que essa força varia, né, no tempo, como é que ela, basicamente é isso. Entenderam? Complicado, mas dá para fazer, né? Só tomar cuidado, saber as unidades de cada coisa e saber mexer com letrinha. Dúvida nessa? Abud, Oi. por que eu não poderia, por exemplo, no lugar do B, colocar T elevado a menos 1? Eu não sei se entendeu o que eu pensei. Peraí. 1 sobre T. Isso aqui, né? Vezes T. Isso aqui. É que Porque aí aí daria uma anularia. grandeza adimensional, né? Aí ia ficar A igual F. Não, mas o B, nós estamos falando de dimensão, né? Se esse termo aqui fosse adimensional, eu não poderia somar ele ao A. Eu não posso somar, tipo assim, 2 metros com 2. 2 o quê? Eu não sei o que é, eu não posso somar. Eu só posso somar coisas que estão na mesma unidade. Sempre. Então, para que eu possa somar esses dois termos, e que a soma deles é igual a F, né? Então, F é igual à soma desses dois termos. Então, a soma desses dois termos tem que me dar uma unidade que é Newton. Então, os dois têm que estar, os termos têm que estar em newtons. Então, para o termo ser em newton, o B tem que ser algo que é tipo assim, newton dividido por segundo. Que aí, quando eu multiplico por segundo, eu corto, sobra newton para esse termo aqui, e newton, os dois termos têm que ser newton, para que o terceiro termo seja newton também. Do lado direito e do lado esquerdo tem sempre que ter a mesma unidade. E se eu tiver uma soma, todos os termos dessa soma têm que ter a mesma unidade, senão eu não posso somar esses termos. A força de ação gravitacional é dada por a fórmula da força ali, né? Determine a dimensão da constante G. Então, galera, para determinar uma coisa que está no meio da fórmula, você vai ter muito trabalho se você não isolar essa coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse D aqui e jogar para a esquerda. Vai ficar F vezes D ao quadrado igual a G, que multiplica M1 vezes M2. Depois eu vou pegar M1 vezes M2, ambos estão multiplicando, e vou passar eles para o lado esquerdo também, dividindo. Vai ficar F vezes D ao quadrado, dividido por M1 vezes M2 igual a G. Agora, eu posso começar a trabalhar. É igual cozinha, gente. Se você vai cozinhar e não separa os ingredientes antes, vira uma bagunça. A primeira regra da cozinha, né? Minha mãe sempre falava, depois eu vinha descobrir que os grandes chefes também fazem isso. É separar tudo antes de começar a fazer a coisa. Senão vira uma bagunça. Eu vou fazer um macarrão à carbonara. Vou deixar o creme de leite separado, o bacon já fritinho, tudo. O macarrão já cozido. Aí depois eu começo a fazer o negócio. Então separa o G. Separei o G, agora eu vou fazer aquilo que a gente já sabe. Ó, G. Agora eu vou trabalhar com as unidades, beleza? Então a força é dada em newtons. Vou colocar entre colchetes para lembrar. D ao quadrado é metro quadrado. Então metro ao quadrado. E aqui embaixo é massa vezes massa, então é quilograma ao quadrado. Trabalhando com as unidades, tá? Só que a gente sabe que newton é massa vezes aceleração. Então, ó, o newton vai virar quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Vezes metro ao quadrado, que era daquele D ao quadrado, dividido por quilograma
ao quadrado. Agora eu vou multiplicar as coisas que estão em cima, né? Quilograma vezes metro ao cubo dividido por segundo ao quadrado. Então, aqui. Quilograma vezes metro ao cubo dividido por segundo ao quadrado vezes o inverso do que está embaixo. Então, o que está embaixo é quilograma. Então, vezes 1 sobre quilograma. Vou cortar 1 quilograma com esse quadrado. Sobrou 1 quilograma aqui ainda. Então, a constante G, em questão de unidades de medida, ela é dada por metro ao cubo. Está falando aqui que minha internet está instável, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui eu estou te ouvindo ainda. Aqui deu umas 2 travadas, mas voltou rapidinho. Ah, tá. Porque o Zoom dá uma coisa, fala, sua conexão está instável. Então, ficou assim, né? Como que a gente escreve aquela equação dimensional, né? Vamos lá. Tá craque já. Metro ao cubo. L ao cubo. Segundo ao quadrado, mas no denominador. Então, vai ficar tempo elevado a menos 2. Dividido por quilograma ao quadrado, né? Então, é massa elevado a menos 1, porque ele está no denominador, eu jogo para cima. Então, essa é a equação dimensional da constante gravitacional G. O fluxo φ, essa letrinha grega chama φ, representa o volume de sangue que atravessa uma seção transversal de um vaso sanguíneo em um determinado intervalo de tempo. Esse fluxo pode ser calculado pela razão entre a diferença de pressão do sangue nas duas extremidades do vaso P1 e P2. Espera aí que ele está me falando aqui como é que é a fórmula. Ó. O fluxo φ, ele pode ser dado pela diferença de pressão entre o gradiente de pressão, tá vendo? A diferença de pressão. O lado ao cubo. Não, ali não é o lado ao cubo, é o comprimento ao cubo, mas sim, é uma unidade de volume. Sim, é uma unidade de volume. Isso mesmo. Né, comprimento ao cubo é uma unidade de volume. Então, esse fluxo pode ser calculado pela razão entre a diferença de pressão, então, uma razão entre a diferença de pressão, ΔP, diferença de e a resistência vascular, R. Resistência vascular, R. Que é a medida da dificuldade de escoamento do fluxo sanguíneo, decorrente principalmente da viscosidade do sangue ao longo do vaso. A figura ilustra o exemplo descrito. Assim, o fluxo sanguíneo, φ, pode ser calculado pela seguinte fórmula, chamada lei de Ohm. É a lei de Ohm para o fluxo sanguíneo, gente. Considerando a expressão dada, a unidade de medida da resistência vascular no sistema internacional será o quê? O volume de sangue que atravessa uma seção transversal de um vaso sanguíneo em determinado intervalo de tempo. Então, o fluxo, ele representa o volume, vou colocar aqui, ó, volume de sangue pelo tempo. E ele pode ser calculado pela diferença de pressão dividido pela essa resistência R aí qualquer. Certo? Eu quero R. Eu quero é o R. Então, eu vou isolar o R. O R passa a multiplicar. Então, o R é igual à diferença de pressão dividido pelo fluxo. Certo? Me responda uma coisa. Quando eu calculo a diferença de dinheiro, quando eu calculo a diferença de altura, quando eu calculo a diferença de volume, a resposta não é a mesma unidade? Tipo assim, a diferença de altura em metros, a resposta vai ser em metros. A diferença de pressão, a resposta vai ser em Newton por metro quadrado. Porque pressão é Newton por metro quadrado. Concorda?
Então, olha só, a resistência é a diferença de pressão. Bom, diferença de pressão é Newton por metro quadrado. Dividido pelo fluxo φ, que está aqui, ó, volume por tempo. Ele falou, né? Ó, o φ é o volume por tempo. Qual que é a unidade de volume do sistema internacional? Metro cúbico. E o tempo? Segundos. Vamos lá. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, por enquanto, eu estou com newtons vezes segundo dividido por metro cúbico. Vou olhar a resposta. Não tem. Por quê? Porque ele não quer em newton. Ele quer que eu destrinche, que eu abra esse newton também. A gente já fez isso várias vezes hoje. Newton é massa vezes aceleração. Então, o newton vai virar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O newton virou isso. Vezes segundo dividido por metro ao cubo. Vai fazendo. Então, o R vai ser, vamos olhar para cá agora, ó. Cortei esse segundo com esse quadrado. Tá dando quilograma vezes metro por segundo. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu estou multiplicando por metro em cima e dividindo por metro ao cubo embaixo. Cancela 1 metro. Aqui vira metro ao quadrado. Então, a unidade do R vai ser quilograma em cima, né, dividido por metro ao quadrado vezes... O que eu fiz de errado aqui, gente? Peraí. É porque quando você inverteu o S sobre M, você colocou M elevado a 1. M a 3. Ah, é verdade. Peraí, onde que foi? Aqui, né? Isso. Valeu por lembrar. Aqui, ó. Newton por metro quadrado vezes segundo, M a 3. Valeu, obrigado, viu? Aí vai ficar Newton segundo dividido por M a quinta. Agora sim, né? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo dividido por M a quinta. Tá vendo? Uma coisinha, eu tinha errado essa questão, ou tinha ficado desesperado no dia do vestibular, né? E aí teria que voltar e eu ia perder tempo, tem que fazer com muita atenção. Aqui corta, né? Igual eu falei. Então vai ficar quilograma vezes metro por segundo, multiplicando o inverso da outra, que é 1 sobre metro à quinta potência. Então, agora sim eu tenho minha resposta final, né? Porque aqui eu vou cortar. Vai sobrar 4. Vai ficar quilograma em cima, né? Aí aqui vai ficar metro à quarta potência vezes segundo. Letra D de dado.